Boa noite a todos. Boa noite. O som tá bom? Queria cumprimentar, antes de mais nada, os irmãos e as irmãs aqui reunidos, amigas, irmãos em Cristo. Agradecer muitíssimo o convite. Estava aqui já em comunhão com todos vocês e pensando. Eu geralmente me emociono muito no final das palestras e acabo chorando de emoção, de alegria. Mas a vontade de chorar no começo da palestra de emoção é raro. E aconteceu hoje, não é? Com esse clima de acolhimento. Gostaria de pedir a bênção dos mentores, dos protetores da casa, que eles nos permitam, eles que nos receberam tão calorosamente, que eles nos permitam comungar desse momento de união, desse momento de reencontro familiar. Nós já vamos falar do reencontro familiar. Quero pedir a bênção também ao meu professor Larinense, o mentor espiritual da morada, que mais do que mentor é pai espiritual. E ao meu mentor, ao meu lado, impedindo que, como de outras vezes, de outras romagens, eu tomasse equivocadamente a palavra do Mestre. Então, que ele e que nós estejamos na verdadeira comunhão de irmãos. Eu vou me aproximar um pouquinho mais, te atrapalho, Ronaldo? Que bom. Porque eu gostaria que vocês soubessem, acreditassem de fato, que esse é um reencontro. É o reencontro das ovelhas do Mestre. Nós nos separamos, o mundo desde há 2000 anos cresceu muito, nós fomos indo para as nossas aldeias, mas chegou o momento e nós estamos nos reunindo. Então esse é um reencontro na verdade, de espíritos fraternos que nunca se abandonaram. Então o que eu peço é que nesse momento todos nós unamos os nossos pensamentos para que a promessa feita e registrada em Mateus, capítulo 18, versículo 20, se cumpra mais uma vez. E essa promessa sempre se cumpre. Qual é ela? Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está presente e nós agradecemos por isso. Então a proposta hoje é falar de um pequeno versículo em que está escrito: em tudo dai graças. Quem foi que falou isso? Em tudo dai graças. É aquele espírito valoroso, aquele que ao ser chamado não titubeou por um segundo. Perseguidor de cristãos, portanto nosso perseguidor. Perseguidor de cristãos, ao ser confrontado com o caminho, a verdade e a vida, próximas, e de joelhos, não regateia, não negocia, não apresenta desculpas, porque só apresenta desculpa o que cultiva a culpa, e a culpa aprisiona. Confrontado com aquele que ele pensava humilhar, perseguindo os seus seguidores, Paulo é recebido às portas de Damasco pelo verdadeiro sol que ilumina as nossas existências e aquece os nossos espíritos. E confrontado com esse sol, esse espírito valoroso diz: Senhor, que queres que eu faça? Esse é o mesmo espírito que escreve aos Tessalonicenses, nossos irmãos também,
por volta do ano 56 ou 58. Em tudo dai graças. Eu falava disso com a mocidade espírita da morada, e um rapagão bem mais alto do que eu, não que isso seja alguma vantagem, ser muito mais alto do que eu, ele é mais alto sem muito esforço, não é? Mas um rapagão dos seus 17 anos, olha bem, bom, mas ele era o Paulo, né? Para ele era fácil falar em tudo dar graças. Eu quero ver para nós. Aí eu não perdi a piada, eu falei, você tem razão, com a gasolina batendo a R$8, de fato, é difícil mesmo, né? Aí ele percebeu que tinha alguma coisa errada, que não era para falar aquilo. E depois eu comecei a contar um pouco a história de Paulo, que todos vocês certamente conhecem, mas é sempre bom relembrar. Em que contexto Paulo fala em tudo dar graças? Mas antes disso, o que são as cartas de Paulo? Eu não sei dizer que eu sou professor, porque cada vez mais eu sei que eu sou um aprendiz, às vezes perplexo. Mas a vida me conduziu, graças a Deus, para ser professor de história. Houve uma época em que eu pensei que era historiador, mas o historiador fica numa torre, observando as coisas um pouco à distância, né? E ele fala do rio, e ele descreve bem o rio. E o professor quem é? O professor é um canoeiro, ele está dentro do rio. Ele está em contato com os amigos. Que é isso que os alunos se tornam amigos. Então, o professor de história, às vezes eu ficava me perguntando do contexto. E nós falamos miseravelmente na história e na doutrina todas as vezes que nós não conseguimos convencer, melhor, que nós não conseguimos testemunhar, que nós não conseguimos mostrar para os alunos de história, matemática ou física, ou para os nossos irmãos, quando nos são confiados, quando nós temos que apresentar uma missão, que tudo aquilo que está em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, as cartas de Paulo, elas não são letra morta, elas não são documentos distantes, elas não fazem parte de um tempo passado. O que são, afinal, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, as cartas de Paulo? Eu esqueci de dizer que eu não faço palestra, eu bato papo. Então, quem quiser responder as perguntas, se sinta muito à vontade. As cartas de Paulo é um evangelizador. Paulo abraçou a tarefa com muita alegria. E ele é um evangelizador. Os estudiosos não religiosos costumam entender as cartas de Paulo como mensagens ocasionais, dizem os nossos irmãos doutores da terra. As cartas de Paulo são documentos ocasionais, são escritos ocasionais. Por quê? Já vamos ver. Mas eles dizem, não são cartas testemunhais, pessoais, e não são epístolas no sentido literário da coisa. Então, Paulo é, na concepção deles, um diletante, um amador que escreve cartas. E escreve cartas para um determinado momento. Esse caminho de luz, esses caminhos de luz, estavam enfrentando um determinado problema. Então, o apóstolo Paulo escrevia uma carta e dizia: olhem, pessoal, no caso da mocidade, vamos fazer assim. Lembrem-se, olha, tem o Timóteo, tem também o exemplo do João Marcos, que não quis seguir, né? Mas tem o Timóteo, vamos nos espelhar, é um jovem. Então,
Então, na concepção das pessoas não religiosas, as cartas de Paulo são bombeiros. Elas apagam o fogo. Né? Essa é a concepção. Na nossa concepção não é bem assim. Na nossa concepção, Paulo escreve as cartas, perdão pelo sentido figurado, as coloca em garrafas e arremessa no oceano do tempo. E elas chegam até nós, como chegaram aos Tessalonicenses. Quem são os Tessalonicenses? Eles eram habitantes de uma região da Grécia, Tessalônica, que hoje se chama Salônica. É uma cidade moderna com o nome de Salônica. Por volta de 58, antes um pouco, 58 é a carta. Por volta de 58, a comunidade aparentemente vai bem. É uma cidade próspera, é uma cidade de mercadores, de comerciantes. E Paulo começa a carta em julho, e é uma carta assinada por Paulo, Silvano, também conhecido por Silas, e Timóteo. Timóteo, inclusive, é enviado de Paulo, e Paulo diz, Timóteo diz, e contou, trouxe novidades, trouxe boas novidades. Será? Olhando de maneira distanciada, as cartas de Paulo são apenas incentivo, cartas de bom ânimo. Mas quem conhece a história dessas cartas? Vocês leram Paulo Estevam? Essas 5 cartas aqui. Não? Olha, se me pedem para escolher um livro espírita, uma música dos Beatles, eu mudo de conversa, porque eu acho muita crueldade. Diante de um tesouro, é como você colocar uma criança numa doceria fantástica e falar, vai escolher um doce. Isso é maldade com a criança. Né? Isso é maldade. Mas se a pessoa pressiona e fala, qual é o livro espírita? Eu que estou começando na doutrina, qual é o livro espírita que eu não posso deixar de ler? Com peso no coração por todos os outros romances de Emmanuel, com peso no coração pelo nosso amado André Luiz, eu digo, leia Paulo Estevam. Então aquele meu amiguinho de 17 anos da mocidade não tinha lido Paulo Estevam. Se ele tivesse lido Paulo Estevam, ele jamais dizia, mas para Paulo é fácil falar em tudo dá graças, né? Porque para Paulo nada foi fácil. Mas era um espírito ardente. E quando ouviu a mensagem do Mestre, já queria pregar nas sinagogas. Foi repelido, claro, como louco. O ex-doutor da lei, um candidato ao sinédrio, andando com maltrapilhos, com gente mal vestida, pioneiros, os romanos o chamavam, né? Os cristãos que nem eram os cristãos ainda. Lucas é que vai inventar esta marca, cristãos. E Paulo não se abate. A primeira tarefa que Jesus lhe dá não é externa, é interna. Vai para o deserto. Conhece-te a ti mesmo. Depois você sai de lá. E Paulo passou 3 anos no deserto. E saiu a espalhar a palavra. E saiu a fundar eclésias, assembleias de irmãos e de irmãs, como essa aqui. Mas fundar, Ronaldo, até que não é tão difícil, né? Agora manter uma funcionando
corresse em frente, levando a mensagem, manter um pouco mais difícil. E Paulo fundou não uma, mas dezenas. E naquela época não tinha o ônibus que ligava Campinas a Pedreira, não tinha trem, não tinha algo para a gente usar o WhatsApp, né? Tudo era feito a pé. E um dia, na comunidade em Corinto, todos já haviam se recolhido. O gigante ainda está na eclésia, na assembleia, o único encarnado na assembleia, e chora. O gigante chora desbragadamente, como criança que perdeu um objeto de adoração, como criança que no meio da multidão não encontra mais a mão da mãezinha querida, do paizinho amado, e chora, achando que não dá conta. Resolve um problema em Corinto, acontece alguma coisa em Antioquia, corre para Antioquia com a possibilidade que lhe era dada. Em Éfeso, a comunidade dos judeus ameaça a eclésia. Manda alguém ou vai ele mesmo a Éfeso e resolve o problema. Mas aí então, os filipenses gregos é que tem problema. E aquele gigante diz: eu não tenho como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, acontece pela segunda vez. Não alguém que foi crucificado, não alguém que foi humilhado pela terra, não alguém que aos olhos da matéria perdeu todas as batalhas, mas o governador da nossa escola planetária em pessoa, mais uma vez aparece para aquele espírito em sofrimento e diz: Paulo, usa os poderes do Espírito. Os poderes do Espírito da época de Paulo eram as cartas. E o mestre diz a ele: doravante Estevão estará ainda mais próximo de ti e te guiará aos rumos. Para quem não leu Paulo Estevão, para ficar com vontade de ler, um pequeno spoilerzinho. O Marcos Bernardi, que vai estar com vocês daqui a 15 dias, que é meu irmão de coração, mas nós provocamos um ao outro. Ele diz que eu sou velho. Ele diz que eu aprendi a palavra spoiler há 10 dias e por isso eu fico usando a palavra. Só por vingança, que é um sentimento que nenhum espírita deve nutrir, mas em relação ao Marcos, é sempre doce, nós trocamos essas coisas. Eu vou dizer que ele se chama Marcos Roberto, né, que é o nome de um cantor de músicas de gosto duvidoso da década de 70. Então recebam chamando de Marcos Roberto. Ele diz que quem o ama não me chama de Marcos Roberto. Eu falo: eu te amo muito, é por isso que eu chamo. Então vocês chamam de Marcos Roberto também, fiquem observando a expressão dele. Mas o Marcos Roberto diz que eu aprendi a falar spoiler, então tem um spoiler. Quem é esse Estevão que Jesus diz que doravante vai estar mais próximo do irmão Paulo? Estevão, para quem não leu o livro, é o primeiro mártir cristão. Morreu apedrejado. Juro e não conto para vocês quem mandou apedrejar. Mentira, eu conto para vocês, foi Paulo, né? E vou dizer mais uma coisa ainda, mas eu paro com spoiler por aqui, depois só ler no livro, certo? Era cunhado de Paulo.
Ele mandou apedrejar o cunhado, era um pouco, ele não sabia que era cunhado. Quando ele mandou apedrejar, ele não sabia que era cunhado. Bom, mas Jesus diz que Estevão vai estar mais próximo de Paulo. E a partir daí, Paulo passa a usar os poderes do Espírito. E nós temos a bênção, nós temos o tesouro de receber 14 desses poderes bem usados. 14 cartas chegaram até nós. O pessoal que gosta de olhar para o copo e com água pela metade e ver meio vazios assim. Mas olha, fiquei sabendo que teve uma carta para Laodiceia que não chegou até os nossos tempos, chegou para os romanos, chegou aos habitantes de Corinto, chegou para os hebreus. Chegaram 14 cartas. São 14 tesouros. No começo da pandemia, no começo da pandemia, muitos de nós estávamos com Paulo na igreja de Corinto, sozinhos. E nós fomos para o cantinho da igreja e falamos: Senhor, como é que vai ser agora? E dentro de nós ouvimos os poderes do Espírito. Usem os poderes do Espírito. Luiz, eu não saí escrevendo cartas durante a pandemia. Certamente que não. Mas se aproximou dos seus muito queridos pelo Zoom, pelo Google Meet e por tantas outras ferramentas que aproximaram essa família. Eu conversava rapidamente, porque meu ônibus atrasou, queria ter conversado muito mais com o Ronaldo, mas nós falamos dessa figura que foi mencionada aqui no início do nosso encontro, Orson Peter Carrara. Orson Peter Carrara, nós chamamos, Marquinhos Bernardi e eu, de um nosso construtor de pontes. Orson saiu aproximando a todos nós. Como Orson, muitos Brasil afora fizeram isso. E saímos nós da posição de espíritos acabrunhados no cantinho da igreja de Corinto para gigantes da palavra do Mestre. No meu caso, não tão gigante assim, mas o que vale, vamos dizer, a boa vontade, né? Se eu me chamar de gigante, tem alguma coisa errada 2 vezes, mas é no sentido de nos assemelharmos a Paulo, que eu estou dizendo. Então, eu não sei se nós temos aqui hoje evangelizadores de crianças, de adolescentes. A principal tarefa que nós temos a nós mesmos, por mandato da espiritualidade na moral, é conscientizar esses espíritos amados que nós estamos próximos, que Jesus está próximo, que a mensagem é essa. O que nós seguimos, o que nós praticamos, não é letra morta, é evangelho vivo. Olha como estamos próximos de Paulo. Ele escreveu e nós nos unimos. E eu me sinto invadido de alegria, porque eu não estou falando com vocês via Zoom. Eu estou podendo olhar para cada um de vocês e receber no meu coração as boas vibrações que vocês estão mandando. Passamos então o nosso tempo no deserto, em oração,
chegou a hora de sair do deserto. Chegou a hora de falar novamente da palavra. Foi isso que Paulo fez. Então, quando ele escreve essas cartas, ele não escreve de uma posição confortável. Ele não escreve para comunidades como os caminhos de luz aqui de Pedreira, que certamente têm problemas, que são enfrentados com disposição. Paulo escreve para comunidades ameaçadas pela comunidade judaica, ameaçadas pelos romanos, ameaçadas por uma série de questões, ameaçadas, a maior ameaça, por elas mesmas. Então, essa carta aos Tessalonicenses, ela tem dois momentos preciosos. Um deles é o nosso tema. O outro tema precioso que demanda cuidado, um pouquinho antes do nosso tema, capítulo 5 mesmo, se a memória não me trai tanto, versículo 9, capítulo 5, versículo 9 e 10. Paulo escreve algo que vai ser uma pedra de sustentação para aqueles que querem da teoria da salvação. Vós sois criados não para a ira, mas para a salvação. Muita gente lê pelo sacrifício de Jesus Cristo. Muita gente fala, bom, fui criado para a salvação, então eu não preciso fazer nada. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo corrige pela salvação e pela santificação dos vossos dias, pelo trabalho, pela reforma íntima constante. Então, esse é um ponto que merece cuidado. O ponto que leva as pessoas, às vezes, a se indignarem é: no versículo 16, Paulo fala assim: regozijai-vos. O que significa isso? Significa alegrai-vos. Alegrai-vos. No 17, ele diz: orai sem cessar. Certo? E por fim, no 18, ele diz, a citação completa é: por tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus para vós em Jesus Cristo. (58, 56, 58, dependendo de quem conta e de quem estuda), depois de Cristo. Pedreira, outubro de 2022, a casa em festa, encarnados e desencarnados, comemorando 30 anos de trabalho, e trazem uma pessoa que, em vez de falar da graça, vai perguntar para vocês: é possível, como Paulo escreveu na sua carta, dar graças em tudo? O Marcos brinca nas aulas dele, quando fica esse silêncio, ele olha e fala um de cada vez. E no livro dos Espíritos, a nossa turma do sábado, eu sou um dos responsáveis pelo estudo do livro dos Espíritos,
Uma turma muito boa, muito falante, uma turma participativa. E de vez em quando saem umas perguntas dessas e alguém sai com um depende. Né? Depende. No livro dos Espíritos, como ele está estudando, assim como no livro dos Médiuns, várias categorias de espírito, de fato o começo da conversa é sempre depende. O espírito assiste o próprio velório? Depende. O espírito tem lembranças claras do passado? Depende. O espírito isso, o espírito aquilo? Depende. Né? Depende do quê? Os graus de evolução do espírito. Mas aqui, nós não estamos no livro dos Espíritos. A carta é muito clara, vou falar mais uma vez. Regozijai-vos, alegrai-vos sempre. Do que o Paulo está falando, Luiz? A verdadeira adoração a Deus. Adoração que não deve, não pode ser confundida com idolatria. Moisés já alertava para esses perigos da idolatria. Então, alegrai-vos sempre, porque Deus não cansa de nos mandar presentes, certo? Orar sem cessar. Até no jogo do Corinthians, não me faça pergunta difícil, né? Não faça pergunta difícil. Orar sem cessar. Comunhão com o nosso Pai. Procure estabelecer as pontes. Procure construir essas pontes de maneira bem sólidas, que sejam bem sólidas. E por fim, em tudo dai graças. Gratidão a Deus. Certo. Adoração, comunhão e gratidão. Você falou 2 vezes, traduziu a carta por uma linguagem mais moderna, mais 2022, mas e a resposta? É possível em tudo dar graças? Nós fizemos essa pergunta várias vezes, sempre com o mesmo resultado, porque é uma pergunta muito difícil, não é? E aí nós perguntávamos novamente, diante de um papai, diante de uma mamãezinha que acabou de sepultar o filhinho ou a filhinha, diante da casa em que os mares da saúde fizeram uma visita e um ente querido. Ora, a alegria e a luz daquela casa jaz numa cama, numa cadeira, mal fala. Quando os reveses financeiros graves visitam as comunidades, as famílias, como dar graças diante desses momentos, meus irmãos e minhas irmãs? Será possível? Será que o rapagão de 17 anos estava correto? Para o Paulo era fácil? Quero ver aqui. Será mesmo? Nós falamos que a Tessalônica ficava na Grécia, que a comunidade dos Tessalonicenses ficava na Grécia. Então vamos falar um pouco dos gregos. Os gregos tinham, para uma ideia de tempo, eles tinham um Deus. Eu costumava aterrorizar alunos muito rebeldes do que hoje seria o 8º e o 9º ano, com uma imagem feita por um pintor holandês chamado Peter Bruegel, que
que era uma entidade monstruosa na imagem, né? Uma cabeça desproporcional, uma boca terrível, devorando o que seria uma criança. Quadro tétrico. E aquilo era um Deus Cronos, ou Cronos, dos gregos. Quem lembra, por aproximação assim com o português, o que é o Deus Cronos? Que palavra em português ele lembra? Tempo. Lembra tempo, lembra de cronômetro, né? Lembra, por exemplo, quando eu bati o olho em Jaguariúna, vi que era 19h15, o motorista nada de dar partida, o Ronaldo vai ficar me esperando, né? O Cronos é esse tempo, é o tempo do ônibus Campinas Pedreira, é o tempo da matéria. E a matéria, o que é, meus irmãos e minhas irmãs? A matéria perece, a matéria se extingue. Ou se nós lembrarmos de um pensador químico chamado Lavoisier, ela se transforma, né? O universo, ela se transforma, mas a matéria perece. Então, a imagem de um Deus violento, de um Deus vingativo, devorando os seus filhos, era entendida, mas não podia ser entendida literalmente. Tem uma mensagem simbólica ali. Tem uma mensagem que diz: tudo que é matéria perece, acaba, se extingue. Então, se você junta tesouros materiais, aproveite-os bem. Pelo menos aproveite-os bem. Eu não sou ninguém para julgar e dizer que é uma escolha equivocada. Mas está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o Evangelho, cuidado com os tesouros, todos nós. Cuidado com os tesouros que você encontra, porque lá está o teu coração. Então, o Deus Cronos é o Deus que representa o tempus fugit, o tempo que acaba, o tempo que gerava uma certa ansiedade nesse que nos fala, nesse irmão aqui, quando o ônibus não se colocava em movimento. Esse é o tempo da matéria, o tempo fugitivo. Mas os gregos também pensaram em outro tempo. E essa palavra que eu vou tentar pronunciar aqui, ela já foi traduzida de muitas formas, de muitas maneiras. Mas eu acho que um sujeito chamado Francisco Buarque de Holanda, que vocês conhecem com o nome de Chico Buarque, e eu na faculdade de História, porque o pai dele era historiador, para bancar o bonzão na faculdade, ele dizia: aquele lá, o filho do Sérgio, né? Porque eu dizia que o pai era mais importante que o filho. Francisco Buarque de Holanda e Cristóvão Bastos traduziram, para minha modesta opinião, o Kairos da melhor maneira possível em português. Meu cunhado também tem uma tradução brilhante. Eu aprendi a 2 penas com ele, que era aquilo, hoje eu agradeço, né? Mas ele marcava lá no Ceará com a gente um determinado compromisso e aparecia 2, 3 horas depois, né? Já estava, o Ceará é uma terra muito fria, próximo à Suíça, então você tomava banho, atrasava 15 minutos, tinha que tomar banho de novo, né? E depois de tempo, meu cunhado aparecia e falou: não fica assim, tem o tempo de Deus. Eu não queria ouvir falar do tempo de Deus, tendo tomado um chá de cadeira daquele, né? Mas o Kairos
é de fato o tempo de Deus. O Kairos, traduzido por Francisco Buarque de Holanda e Cristóvão Bastos, é o tempo das delicadezas. É o tempo do abraço que nós trocamos quando nos conhecemos. É o tempo do sorriso que eu consegui trocar com algumas irmãs, com alguns irmãos quando nós chegamos. Quando nós estamos em comunhão, parece que o tempo, o cronos é suspenso e parece que vem o Kairos. É o tempo que não é da Terra, é o tempo do universo. E essa é uma outra dificuldade de provar para nós espíritas que nós não morremos, no máximo desencarnamos. Uma vez criado por Deus, não tem mais volta. Então vamos ver o que a gente vai fazer, né? Eu vou acabar comigo. Não vai arrumar problema, né? Vai arrumar só problema. Não tem, eu quero devolver. Dá para me desligar? Não dá para desligar, né? A dádiva foi tão grande, a dádiva é tão preciosa, que nós temos a eternidade para evoluir. Bom, então também não precisa pressa, né? Não foi isso que eu disse, né? Não foi isso que eu disse. Ter eternidade não significa que nós vamos postergar a evolução até quando não dá mais, né? Um exíliozinho planetário, tudo bem, né? Quem é que te garante que foi um só? Eu não posso garantir que eu passei por um exílio planetário, só quem pode garantir? Ninguém, né? Então, se nós somos apresentados mais uma vez a mensagem, que não é uma mensagem da Galileia, não é uma mensagem de Matamba, não é uma mensagem de Pedreira, não é de Campinas, do Rio, do Ceará. A mensagem é universal. Ela vale para a Terra, ela vale para Júpiter, ela vale fora do sistema solar. A mensagem é universal. Essa é a nossa dificuldade. Entender a eternidade. Entender que nós somos seres criados para o bem, para a evolução. Ninguém precisa se sentir miserável com isso que eu acabei de falar, porque conta-se uma história que Francisco Cândido Xavier pede a Emmanuel, que ele queria conhecer um pouco mais sobre Deus. Vocês conhecem essa história porque ela é muito manjada, né? Então Emmanuel leva cheio de desdobramento, né? E vai se afastando da Terra, e passa pela Lua, e passa pelo Sol, e sai do sistema solar, e vai em direção à estrela Sirius. Chico vai vendo aquela imensidão e fala: nós podemos voltar? De repente me deu uma saudade de um cafezinho e de um pão de queijo. Chico. E Emmanuel traz de volta e fala: você estava ainda muito longe de compreender Deus. Mas nós, espíritas, temos condição de compreender essa ideia do Espírito eterno. O Cronos e a oposição a ele, o Kairos, começam a responder um pouco a nossa questão. É possível em tudo dar graças? É possível. Está lá no item 5 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ponto de vista. Se eu achar que a minha vida
vai se extinguir aos 70, 80, 90, no máximo 120. De fato é muito difícil dar graças, porque olhando aparentemente, nós nos deparamos com injustiças. Mas se eu sou cristão, se eu sou espírita, e se eu acredito que Deus é bom, justo e misericordioso, então não tem injustiça, tem dificuldade de compreensão, tem mal entendido, tem coisas que eu ainda não alcanço. Quando, e no início, é um esforço muito grande, todos estamos nesse barco fazendo esse esforço, mas quando lançamos os olhos para além daquele tempo fúgite, daquele tempo que se extingue, quando nós conseguimos enxergar que os adeuses que nós damos são doloridos, trazem lágrima, provocam saudades, nós só sentimos saudades das pessoas que plantaram coisas bonitas, sementes perfumadas dentro de nós. Tenho certeza que se eu perguntar um a um aqui, os mais jovens nem conhecem isso que eu vou falar, eles não sabem como são sortudos, né? Se eu perguntar um a um aqui, ninguém tem saudade de óleo de fígado de bacalhau, que a mãe dava para a gente crescer forte. E a gente ficava com aquele pensamento: eu tenho certeza que eu fui adotado. Essa mulher não é minha mãe. Para me dar um negócio desse, mãe nenhuma faz isso, né? Ninguém tem saudade. Ele foi perguntar o que era? Não. Não quero saber isso. Falou. Veja como você é uma pessoa feliz, né? Ninguém tem saudade disso. Nós temos saudades das coisas que tocam profundamente, sensivelmente o nosso espírito. Então, aquele paizinho, aquela mãezinha, eles vão chorar. Eles vão chorar. E é cruel dizer para eles, naquele momento, que eles não devem chorar. Eles devem. Porque a separação, por mais momentânea que seja, é separação. Quando a doença nos visita, quando o revés financeiro grave nos atinge, nós não podemos interditar a preocupação. Nós não podemos chegar para o amigo e falar: você não sabe, a empresa está desse jeito. E você não tem fé, rapaz? Fé eu tenho, eu não sei como é que eu vou fazer para pagar 300 funcionários no final do mês, mas fé eu tenho. Quando o nosso irmão Paulo de Tarso, ex-Saulo de Tarso, diz: em tudo dai graças, ele está dizendo para nós: tenham calma, as coisas vão se desenrolar. Paulo não falava assim do jeito todo despachado, mas nós falamos, né? As coisas vão se desenrolar. Paulo dizia: as coisas vão chegar no tempo. O nosso querido professor Adrianes, ele reunia os trabalhadores no final do trabalho, brincava com as crianças. Eu tinha, hoje as crianças cresceram, têm filho, e eu digo para elas: eu tinha inveja de você. Mas não é que não, eu tenho uma inveja assim branca, uma inveja bem, não tinha inveja mesmo, porque ele perguntava para: vocês comeram hoje? O que vocês comeram? E depois ele dava lição, né? E uma lição que eu não consegui trazer, mas eu vou ver se o Marcos consegue trazer os marcadores de livros, vou pedir para ele, dos 40 anos da morada, que se completaram durante a pandemia. Nós não podemos entregar para ninguém, porque a casa estava fechada. E agora, finalmente, aos 42, o primeiro aniversário com a casa aberta. Outubro nós abrimos em caráter experimental ano passado. E nos marcadores tem uma fala do professor: se hoje não está bom,
Continua, porque amanhã melhora um pouquinho. E depois de amanhã, melhora muito. Eu levei um tempo para entender o que o professor estava falando, eu levei um tempo para entender. Acho que eu estou tentando entender até agora o que Paulo estava querendo dizer. Né? Confia que amanhã vai ser melhor. Nem que esse amanhã leve 2 encarnações. Confia que depois de amanhã vai ser melhor mesmo. Nem que leve 5 encarnações. Porque somos todos viajores. Não precisa ter pressa, mas é preciso edificar. Eu vou me encaminhando para o fim. Se o relógio estiver certo, eu já estourei o tempo, né, Ronaldo? Certo. Tudo tranquilo? Tranquilo. Eu vou me encaminhando para os finalmente, como dizia o Dorico Paraguaçu, da novela Bem Amado, contando a história de um professor querido chamado Jorge Pimentel Sintra. E acho que com o professor Jorge a gente consegue entender essa ideia do Kairos, essa ideia do ponto de vista, essa ideia da eternidade. O professor Jorge era um engenheiro apaixonado pela história. Eu conheci a especialização que fiz em São Paulo. E ele levava os grupos para o Centro Velho de São Paulo, para ver a Catedral da Sé, o Lago de São Francisco. E lá ele contava histórias que não tinham necessariamente a ver com os lugares. Então, uma das histórias diz assim: na Idade Média, um viajante, e a cabeça do historiador logo pensa, era um religioso, porque quem mais viajava eram os religiosos. Eles aqui se deslocavam, levando a palavra. Né? Na Idade Média, um viajante se aproxima de uma construção. Tudo indicava que seria uma grande construção. Ele se aproxima do primeiro pedreiro, um homem de poucas palavras. E aquele dia, parece que logo no café da manhã ele veio discutir com a esposa querida, porque ele se aproxima do pedreiro e pergunta: o que você está fazendo? Civilizadamente, mais civilizado do que eu, ele diz urbanamente: bom dia, meu irmão. O que é que você está fazendo? E o pedreiro responde com maus modos: você não está vendo? Assentando tijolos. Ele agradece, caminha mais um pouco e se aproxima do segundo pedreiro e pergunta para o segundo: dá bom dia? Bom dia, meu irmão. O que é que você está fazendo? O segundo pedreiro abre um sorriso radiante e diz: eu estou construindo uma catedral. Para quem conhece um pouquinho de Idade Média, sabe que aquele pedreiro jamais veria aquela catedral pronta. Mas o primeiro pedreiro tem a noção do tempus fugit, do Cronos. Certo? O primeiro pedreiro está fazendo o quê? Assentando tijolos. O segundo pedreiro tem a noção de Kairos. Ele olha para o futuro. Eu não vou ver essa catedral, mas que ela vai ser linda, vai. Que as pessoas vão levar os seus hinos de louvor. Aquele que permitiu que eu construísse essa catedral, elas vão fazer. Então, a perspectiva de futuro, a forma como nós encaramos a nossa caminhada, nos permite cultivar no coração essa indicação de Paulo: regozijai-vos, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, por tudo, em tudo, dai graças. Seguindo essa receita de Paulo, nós vamos poder terminar essa jornada e muitas outras recitando aquilo que Paulo escreveu
na última carta ao amado Timóteo, que ele tratava como um filho. Tem o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. Lindo, lindo, lindo. E lá na carta a Timóteo, ele diz: quanto a mim, já fui derramado em libação. Eu vou ser sacrificado. Eu vou morrer pelo império, mas eu vou viver pelo Cristo. Já fui derramado em libação, mas estou tranquilo. Cumpri a minha carreira. Combati o bom combate. Cumpri a carreira, cumpri as tarefas. Guardei a fé. Meus irmãos, minhas irmãs, seguindo o caminho de Paulo, que nós possamos combater sempre os combates que valem a pena serem combatidos em nome dele. Cumprir as nossas tarefas com alegria, com disciplina, mas como irmãos em comunhão, um dá mão para o outro. E por fim, que nós possamos guardar intacta a nossa fé. Uma alegria ter estado com vocês hoje. Que Jesus abençoe a cada um e que cada um se sinta abraçado por mim. Muito obrigado.